Quando se fala em extração de petróleo, o que vem na sua cabeça em primeiro lugar? Aquelas grandes refinarias, grandes plataformas de extração de petróleo em alto mar? Pois esse é o nosso assunto de hoje no nosso TeclaCast, que vai tratar sobre a indústria de óleo e gás, a tecnologia BIM envolvida e os desafios e tendências que nós temos pela frente. Eu sou o Carlos Costa, diretor aqui da área de engenharia de estruturas da Trimble, e tenho aqui meus convidados Edgar e o engenheiro Martinho Jacomiti para me acompanhar nessa conversa de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, Edgar, Martinho. Queria começar com você, Edgar, né? Como que tem sido a sua experiência, como foi essa experiência até aqui, né? Chegando aqui na Trimble para ajudar na área de produção, estruturas metálicas, como que tem sido, né? Não só no óleo e gás, no onshore, offshore, já vamos discutir os temas, né? Como tem sido até aqui, né? A sua experiência, fala um pouco para nós aí. Bom, Carlos, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando sobre um pouco dessas experiências que a gente adquire ao longo dos anos, recebendo muito dessas conexões com as pessoas que a gente tem a oportunidade de encontrar ao longo do caminho. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre esse universo, né? Eu estou há 29 anos na indústria e sendo 13 anos dele com estrutura metálica, com trabalhos realizados no Brasil e alguns países fora também. E a gente observa que no Brasil existe um grande potencial, são segmentos muito bons, um grande potencial no Brasil, e vem cada vez mais melhorando com toda essa digitalização, com todos esses recursos, inclusive, que a Trimble oferece para conectar todo esse universo. É uma oportunidade bem legal estar aqui, no decorrer a gente vai poder conversar um pouco mais. Muito bom. Martinho, quanto à sua experiência na área de engenharia, muito focado em projetos, você também trabalhou, né, na obra, né, também teve essa experiência. Conta para nós um pouco aí sobre como você chegou até aqui e o que você tem a dizer sobre essa indústria do óleo e gás aqui no Brasil. Ok. Primeiro de tudo, obrigado também pelo convite, Carlos. Para quem não me conhece, eu me chamo Martinho, eu sou diretor técnico da MG Calc Engenharia e Consultoria em Estruturas. Nós somos uma empresa focada em engenharia de estruturas metálicas, propriamente ditas, né, onde trabalhamos especialmente para o setor de commodities. Então fazemos projetos para indústrias de celulose, papel, mineração, óleo e gás, que é um dos nossos grandes carros-chefes aí do momento, agroindústria, entre outros, né. Bom, eu trabalho na área há quase 25 anos, né, passando tanto pela parte de engenharia, fabricação e montagem, e o que a gente realmente percebe mesmo é que o setor de óleo e gás, face ao potencial que o Brasil tem, né, na exploração, na produção de petróleo, é algo que está em evidência já tem algum tempo e existe uma grande tendência de assim continuar, né? Notícias aí que vocês acompanham, imagino, falam que entre 2024 e 2028 o plano do governo atual é colocar 14 novas FPSOs em operação. O que são essas FPSOs? Iremos conversar daqui a pouquinho, né? Exatamente. Muito bom. A questão, né, da indústria do óleo e gás no Brasil é muito importante. A gente sabe que o Brasil tem um problema de refino, né? Tem uma limitação aí no refino. Tem um grande produtor de petróleo, né? Ele participa, inclusive, recentemente foi incluído na OPEP, né? Como um grande produtor de petróleo, mas temos aí um grande desafio interno que é a questão de refino, na questão do onshore, né? Então, aproveitando a questão da extração e do refino, vamos tentar entrar um pouco nesse detalhe do onshore, do offshore, né? O que vocês têm a dizer, como vocês definiriam os termos para quem está acompanhando com a gente aí esse bate-papo. Bom, falando então sobre as estruturas offshore, são as conhecidas FPSOs, da sigla em inglês, que em português significam unidades flutuantes de produção, estocagem e descarga, né, dos produtos que são extraídos do nosso lençol. Então estamos falando de petróleo, né, e o próprio gás natural. Essas estruturas são as mais conhecidas aí, quando a gente fala de estruturas offshore, no caso, né? E são estruturas que têm características muito diferentes das estruturas que são onshore. Por exemplo, são estruturas que estão sujeitas a ambiente bastante agressivo quimicamente. Então, utilizam aços, estruturas especiais, né? Materiais com tratamentos térmicos diferenciados dos ácidos carbonos comuns que costumamos utilizar nas obras convencionais dentro da indústria onshore, digamos assim, né? Edgar, o que você traz para a gente em relação à experiência com a indústria, né, das fábricas que você já visitou, que você conhece, em relação a processos, em relação a
necessidades especiais em relação à produção de estruturas para o mercado do óleo e gás, né? Traz para a gente, se possível, alguma experiência em relação ao offshore, por exemplo, né? Já que o Martinho já adiantou essa questão, né? Esse tratamento especial que elas precisam ter. Carlos, nota-se que o próprio comentário dele, por se tratar de estruturas e que trabalham em situações desfavoráveis, que podem ter alta corrosão, pressão, enfim, são materiais nobres e seguem grandes normas de segurança para isso. Então, ocorre que um processo de fabricação de um produto assim, ele requer seguir normas, padrões de qualidade, documentações, pessoas qualificadas para fazer tudo isso. E nota-se que algumas vezes isso é feito por empresas. Uma empresa fabrica, uma outra inspeciona, a outra recebe. Nem sempre toda essa documentação de processo ela é armazenada num único local. E no decorrer da execução desses projetos ainda existem as revisões, então acaba-se sendo uma fabricação mais complexa, né, que exige uma atenção maior, e é onde a gente vai falar um pouco mais adiante sobre a importância de ter todo esse processo de uma forma digitalizada, documentada, a inspeção e tudo isso. O que eu noto são esses padrões e essas normas, e que são normas muito boas, diga-se de passagem, que para ter um controle de fabricação muito bom. Em relação à rigidez das normas, em relação ao controle de qualidade, realmente é uma indústria bastante exigente, né? Mas que, pelo que eu pude acompanhar nas visitas em algumas empresas, estaleiros mesmo, na fabricação dessas estruturas, o processo de projeto era muito arcaico, era um processo bastante moroso, muito baseado em desenho em papel, em desenho 2D, né? Muita informação sendo criada, recriada, trabalhada e retrabalhada por várias pessoas dentro de uma empresa, em grandes departamentos de projeto. E agora a gente está tendo aí essa adoção do BIM também chegando nos estaleiros, né? Então, por meio de modelos, como é o caso de modelos que a gente tem visto o Tecla conseguir desenvolver nessas empresas, e você tem sido parte, né, disso, Martinho. Como é que tem sido a sua experiência em trabalhar com esse tipo de projeto para essas indústrias? Verdade, Carlos. Você bem comentou, né? O termo arcaico, eu acho que ele resume muito bem como é o cenário hoje, né, nos estaleiros do Brasil. Por serem empresas muito antigas, né, com rotinas e procedimentos bem estabelecidos, o nosso maior desafio hoje está sendo esse, né, colocar na cabeça das lideranças que precisamos de ferramentas que nos possibilitem ganhar velocidade, nos permitam ganhar qualidade, reduzir erros de fabricação, porque nós estamos falando de estruturas de grandíssimo porte. Né? Eventualmente, cortar um perfil na dimensão errada significa um prejuízo de algumas dezenas de milhares de reais, e não simplesmente cortar um pequeno perfil que se usa numa obra convencional. Então, dentro desse desafio que nós temos, é mostrar para os clientes dos estaleiros, né, que existem formas de otimizar esse processo, customizar o trabalho, né, que é feito lá dentro, porque outra dificuldade que nós temos também é que os estaleiros que atendemos aqui no Brasil, a produção ou a fabricação, né, é diferente da engenharia. Então, a engenharia é basicamente uma empresa, a produção é outra empresa. Então, há um grande conflito de interesses na questão de deve ser assim ou deve ser assado, né? Com a integração que nós temos hoje, que o Tecla nos oferece, é possível que todo mundo fale a mesma língua. Uma das coisas mais assim que eu posso dizer que são cases assim de sucesso, né, é a gente mostrar para os estaleiros que a gente consegue trabalhar de forma colaborativa entre a engenharia e a fabricação, né? O pessoal dos estaleiros usa muito o termo produção, né? Então a equipe de produção trabalha muito próximo da equipe de engenharia. Só que é um processo moroso, né, um processo que exige bastante paciência, bastante perseverança, porque é tudo muito novo para essas pessoas. E mesmo assim, com toda essa perseverança, com toda essa paciência que nós precisamos, tem sido muito bem recebido e nós temos tido muito êxito, né, nesses trabalhos novos com a implantação do Tecla como ferramenta. Porque até então, né, questão de 10 anos para cá, tudo era feito em 2D. Né? Basicamente é o que a gente enxergava desde que a gente começou a entrar aí nessa área, né?
Sim. Em relação a esses modelos, né, em relação à implantação do BIM, né, da modelagem, a gente vê em outras indústrias, né, que possibilita, né, uma série de outros usos do BIM, né, como é um termo bastante comum, né, inclusive para essas fábricas, né, para esses estaleiros, para que eles possam começar a tomar, né, tirar vantagem, né, do uso do BIM para situações, por exemplo, de controle de solda, né, controle de produção de peças pesadas, de peças, né, com um grande nível de detalhe. E seu foco, né, na indústria tem sido justamente a questão da produção, a questão da digitalização, processos integrados, né? O que você vê que a indústria dos estaleiros pode evoluir ainda com o uso dessas ferramentas que estão chegando agora? Essas ferramentas proporcionam você fazer uma comparação do projeto digital, do modelo matemático com o projeto real. Então, claro, existe aí alguns caminhos que as pessoas que estão nos assistindo podem contactar a gente depois para dar mais detalhes. Basicamente, o que seria isso, Carlos? Você pode, em resumo, pegar um projeto 3D, você pode fazer uma comparação com o seu modelo montado, com o seu conjunto soldado, né? Através dessas comparações, você tem ali comparações de medida, você minimiza erros, a necessidade, às vezes, de pré-montagem. Quando você tem um modelo matemático e você tem um processo digitalizado, aquele modelo matemático, que é o seu projeto, o seu modelo BIM, ele passa por um processo de planejamento, depois aquele modelo matemático passa por um software de cálculo de nashing, para o melhor aproveitamento de matéria-prima, seja ele nashing de barras ou de chapas, e depois essa geometria vai, através de um código, um G-Code, para as máquinas CNC, e aquilo é manufaturado exatamente como projetar. Então você minimiza aí pré-montagens e todo aquele trabalho de erro, de retrabalho, até porque você está trabalhando com materiais nobres, que exigem alto padrão de qualidade e depois de inspeção. Então, o caminho é você fazer realmente um processo digitalizado, né? Olhar para isso. Então, os estaleiros têm que pensar um pouco mais aberto para enxergar nessa linha de solução. Então é uma quebra de paradigmas, né, de tirar um pouco dessa questão da tradição, né, de gerar informação num formato e trabalhar como um todo, né, para poder tirar vantagem dessas possibilidades, né, que é a questão da rastreabilidade, a questão do aproveitamento do material, né. Essa questão da rastreabilidade é muito importante, Carlos. Interessante que você tocou nesse assunto, porque em se tratando de estruturas offshore, né, que são estruturas sujeitas à fadiga, né, que são esforços que não estão sujeitos em todos os tipos de estruturas, digamos assim, são estruturas que estão em movimento, né? Então sofrem esforços cíclicos que, dependendo da sua ordem de grandeza, podem vir a causar trincas, né, fissuras nas estruturas. Então tem um controle muito rigoroso, né, na parte de solda. Então todas as soldas que são feitas nessas estruturas, eu diria para vocês que 99,9% dessas estruturas são soldadas, não há ligações parafusadas. Todas essas soldas são rastreadas através de marcação. Cada solda tem o seu nomezinho lá, tem a sua marca. Não pode ter marca repetida. Então existe toda uma forma de você mapear, fazer esse mapeamento de solda, e o Tekla nos permite gerar a partir disso vários tipos de listas, né? Lista de juntas, né? Listas de materiais, ou seja, qual a quantidade de consumíveis que eu vou utilizar para fazer esse trabalho, porque nós estamos falando de estruturas grandes, né? Então não são soldas comuns do dia a dia, né? Para quem sabe um pouco do assunto, não são filetes de solda de 5 milímetros, 6 milímetros, né? São soldas de penetração total, onde é necessário você preencher com solda praticamente toda a espessura da chapa. Então parte-se do princípio que o metal de adição, que é a própria solda, tem que ter a mesma resistência ou maior do que o metal base, que é aquilo que está sendo soldado. Então a garantia que tem que ser dada para o processo de soldagem é tamanha. É bastante diferente do que nós temos no dia a dia. Aproveitando também, Carlos, com relação à rastreabilidade, ele comentou que é muito importante. Normalmente para esses grandes projetos, se tem books do projeto, onde se guarda toda a informação de rastreabilidade, matéria-prima utilizada, processamento, data, onde processou, quem fez.
quem foi os gestores de qualidade que aprovaram o processo, tanto o processo de solda quanto o processo de corte. Então imagina que é um universo que exige uma rastreabilidade full, completa, tanto de matéria-prima, de processos, de solda, e que necessariamente vai ter um book para armazenar essas informações que vai ficar guardado durante anos. Se você não tem um processo linear, digitalizado, né, todo integrado, você vai criar controles isolados, e para você fazer a gestão de tudo isso, você vai envolver muitas pessoas, muitos processos paralelos, e ainda corre o risco de não ter um padrão de controle de qualidade conforme exigido. Muito bom. Isso, a questão do uso do modelo para esse uso da rastreabilidade de soldas, né, é muito importante, inclusive quando a gente fala não só da questão de executar a solda propriamente dita, mas como executar a solda. Então, quando você está usando essa fonte de dados, né, talvez vocês podem trazer também um pouco a experiência de vocês nesse sentido, a gente já vê lá fora, né, muita aplicação de máquinas automáticas para fazer essas grandes operações de recorte, solda, né, envolvendo grandes estruturas tubulares normalmente, mas a gente também tem casos de estruturas com outros perfis aqui. Então eu queria trazer para vocês, tentar trazer de vocês, né, obter de vocês um pouco desse cenário, né, o que vocês estão enxergando aí de utilização desse recurso para automatizar a fabricação, se é alguma coisa que ainda não acontece por alguma restrição, ou enfim, estamos nesse caminho, como que é isso? Estamos faz tempo, né, Carlos? Via de regra, os perfis que são utilizados nas estruturas offshore, né, falando mais um pouco sobre elas, não são perfis laminados, não são comercialmente disponíveis, né, no seu formato final pelas usinas do Brasil, Gerdau, CSN e assim por diante. São perfis compostos a partir de chapas. Então eu preciso juntar um grupo de chapas e dar a forma necessária. Um perfil I, um perfil U, e dessa forma, se todo esse processo de formação do perfil soldado que vai compor a minha estrutura, o meu conjunto final, fosse manual, estaríamos aí perdidos, né, em termos de prazo. Então todo esse processo é feito com maquinário automatizado, desde o chanfro na peça até o processo de deposição, né, com variados tipos de máquinas de solda. Soldagem por arco submerso, os processos de soldagem MIG, TIG, que são comuns, porém em ordem de grandeza infinitamente maior, né? E nessa rastreabilidade que o Edgar comentou, tem algumas ferramentas muito interessantes, né, que estão atreladas ao BIM. Dentro do próprio Tekla, nós temos a opção de registrar todas as informações que o Edgar comentou, que até então eram colocadas num databook, né? Quem fez qual atividade, né? Essa pessoa foi responsável por fazer o corte da chapa número 1, que se juntou com a chapa 2 e 3, que deu origem ao conjunto 4 e 5, né? E mais importante, esses processos são muito dinâmicos, né? Os projetos, melhor dizendo, são muito dinâmicos. Então, manter o histórico de revisões desse tipo de projeto é extremamente importante. Então, dentro do nosso software, né, que a Trimble fornece, você pode fazer uma escala de cores, né, atribuindo, por exemplo, os perfis que foram fabricados, né, com o projeto básico na revisão 0, estão em vermelho. Houve revisão de projeto, então você identifica aquele perfil em verde como sendo um perfil que está com o projeto na revisão 1. E mais ainda, né, isso é uma atividade que pode ser usada não só na engenharia, mas na própria fabricação. É possível você atribuir também parâmetros, né, atribuir informações no seguinte sentido. Posso criar também uma escala de cores no modelo para acompanhamento em tempo real, né? Por exemplo, determinado elemento está em preparação, a cor azul. Determinado elemento está em processo de soldagem, uma outra cor. Determinado elemento está em acabamento, está em pintura, está em montagem. Então, no que a gente costuma dizer, né, numa espécie de um semafórico, né, uma escala de cores, você consegue, olhando globalmente para o teu modelo, saber em cada etapa que se encontra a sua construção, né? E isso, para um projeto dessa ordem de grandeza, estamos falando aí de cada plataforma dessa flutuante tem às vezes 30 mil toneladas de estrutura metálica, são 30 milhões de quilos, né, divididas em vários módulos. Então cada módulo desse é fabricado parte no Brasil, parte no exterior. Isso tudo tem que se juntar depois. Aquilo que está lá na China ou que está lá na Ásia, Singapura, seja onde for, como que eu vou saber o status da produção se eu não estiver lá?
né? Eu consigo compartilhar em tempo real o meu modelo que está aqui com alguém que gostaria de saber o estágio lá na Ásia, né? Sem precisar fazer qualquer tipo de relatório, sem precisar fazer qualquer tipo de cronograma. Então, esse universo, né, de classificação de atributos que a gente consegue colocar no Tekla para esse tipo de estrutura, ele é essencial. Principalmente pela questão de solda. Como é que eu vou controlar quais soldas já foram inspecionadas, né? As soldas precisam ter inspeção por líquido penetrante, ultrassom, né? Como que eu vou saber, num universo de 50 quilômetros de solda, por exemplo, aquilo que eu inspecionei e aquilo que eu não inspecionei? Marcando fisicamente na fábrica? Com certeza. Mas se eu precisar ver isso no modelo, quanto falta inspecionar? Quanto foi inspecionado? Né? São coisas que a gente consegue hoje facilmente fazer, e é isso que tem sido um parâmetro decisivo para que os clientes resolvam baixar suas guardas e aceitar, né, esse trabalho na tecnologia BIM que a gente fala. É legal, isso a gente consegue entender que está tendo uma transição, né, entre o tradicional, né, cada vez mais a adoção dessas ferramentas para sair daquele passado arcaico, naquele passado baseado em desenhos, onde até a gente podia até enxergar um pouco dessa classificação por cores, mas a gente via no papel, né, a gente via em Exato. Cores no papel físico, né, muito uso de cores para poder identificar. A caneta marca-texto, né? Caneta marca-texto de várias cores, né, então virava realmente um carnaval o desenho, né, mas agora a gente tem uma ferramenta muito mais importante, uma tecnologia muito mais evoluída e ferramentas atreladas a ela que permitem que pessoas aqui no Brasil, na Ásia, possam trabalhar na mesma obra. Tem esse recurso, né? Esse recurso fantástico, né? De compartilhamento de modelos, né? Que a pessoa pode estar aqui e verificar o que está a evolução do projeto em tempo real. Em relação novamente focando na questão da produção, né? Trazendo um pouco a sua experiência da estrutura metálica no geral e agora trazendo para o offshore, né? O que você vê talvez de oportunidades, né? O que dá para melhorar nessas fábricas, nesses estaleiros, com a digitalização? O que pode trazer de ganho para eles? É muito, muito importante esse processo de digitalização, ele partindo de um princípio de um projeto BIM, né? Então, como você comentou, Carlos, o fato de se projetar antigamente de maneira muito arcaica, de forma 2D, sem informação BIM de rastreabilidade, você não conseguiria pegar essa informação e transferir ela para a fábrica. Bom, hoje com a solução da Trimble, Tekla e também com o PowerFab na fábrica, você consegue integrar esse universo de fabricação, acompanhar todos os processos, anexar documentos, fazer controles de revisões, fazer uma gestão por gráfico de cores, conforme a evolução. Você consegue ter toda a sua fábrica, o seu workflow de processos registrado num software, com cada posto de trabalho. Você consegue ter uma estimativa de custo de fabricação do seu projeto, uma estimativa de tempos em horas que ele vai gastar na sua fábrica. Depois você consegue fazer um acompanhamento e verificar o real de fabricação, de tempo e custo com o orçado. Então, hoje existem muitos recursos assim. O que é necessário é realmente as fábricas e as pessoas que decidem, os clientes, enfim, começarem a olhar de uma forma mais atenta para isso, né? Porque são esses softwares de controle de fabricação integrado com o projeto que vai reduzir todas essas perdas com não conformidade, com retrabalho, com processos manuais para fazer controle de revisões, porque como ele comentou, né, existem bastante revisões e às vezes isso é difícil de controlar sem uma ferramenta dessa forma e acaba se perdendo aí até qualidade, prazo, enfim, né? Então é muito importante olhar para esse mundo de fabricação digitalizada com esses controles. E complementando, né, o que o Edgar comentou, o controle de revisões ele é extremamente importante nesse tipo de obra, como já comentamos, por conta do alto valor que nós temos em cada processo. Então, poxa, uma escala de cores é bonitinha? Não é essa a questão. A questão é que você garante também que ninguém esteja trabalhando com documentos desatualizados, né? Antigamente era muito fácil você estar com um desenho revisado na engenharia, na revisão 1, descer na fábrica e a fábrica está usando a revisão 0, por exemplo.
Hoje, você consegue fazer qualquer tipo de bloqueio, limitar acesso a versões obsoletas, né, utilizando esses recursos. Então, a gente fala, né, tudo que é uma escala de cor, né, soa aquela coisa assim, puxa, eu consigo visualmente, né, entender cada etapa. Então, além disso, a gente tem esse histórico, né, se mantém o histórico do projeto. E evita, então, esses custos de retrabalho que, como a gente comentou no início, são extremamente elevados, por se tratarem de estruturas, né, com características diferentes das tradicionais. Né? Para encerrar, eu queria ter uma discussão com vocês aqui, uma conversa bem né, no ponto das tendências do óleo e gás, né, da extração dessa importante economia, né, da área da economia do Brasil, né, que nós estamos aí, nós consideramos muito importante, né, e tem uma tendência, né, enfim, de continuar sendo tendo esse papel, né. Queria ouvir de vocês, né, sobre para o futuro, né, como o Brasil pode aproveitar ao máximo desse mercado, desse segmento, né? Mesmo sabendo que o mundo caminha para uma direção mais de energias renováveis, né? Como que vocês veem essa situação? Começando pelo Edgar, vamos lá. Bom, Carlos, eu observo que assim, o Brasil é sempre um grande potencial de expansão com todo esse universo, e é importante que cada vez mais desde dos jovens, dos estudantes, comecem a entender esse universo de tecnologia, porque esse universo de tecnologia cada vez mais são ferramentas que fazem parte de toda essa evolução. E logo vai ser uma exigência, né, tanto para projetos BIM, né, que já existia algumas viradas de chave aí que todos os projetos deveriam ser BIM a partir de tal ano, isso prolongou um pouco, enfim. Mas a gente vê aqui num futuro não distante, esses projetos BIM vão ser exigências e não vão ser mais algo de diferencial de algumas empresas, vão ser uma exigência. E é importante que as pessoas estejam capacitadas também a utilizar todos esses recursos nesse universo de digitalização, né? Porque o Brasil, sim, é um país com muito recurso, promissor, e sempre vai estar aí em expansão. Então, em relação a essa participação do óleo e gás na nossa economia, o que você enxerga para o futuro, né? A participação do óleo e gás? A tendência natural, né, Carlos? Bom, o Brasil é uma potência, né, na área de commodities, óleo e gás, então, nem se fala, né? O petróleo e o gás natural são combustíveis, mas estão utilizados, como você falou, em vários outros produtos, né? O que a gente percebe é que a exploração do petróleo, né, a exploração de gás natural é algo que continua numa ascendente. Tanto é que as plataformas de exploração cada vez mais são produzidas com capacidades maiores, né? Então, atualmente nós temos plataformas aí que vão produzir 225 mil barris de petróleo por dia, né, e armazenar 12, 15 milhões de metros cúbicos de gás natural, como a P80 da Petrobras, por exemplo. As que estão vindo pela frente estão vindo com capacidade cada vez maior. Poxa, se as capacidades aumentam é porque o país tem potencial para extrair, para produzir, né? E eu estendo um pouco mais isso de forma genérica, né? O setor de commodities no Brasil em si, ele assim, para nós é uma bênção, né? A gente fala que é uma bênção porque nós somos somos produtores muito fortes aí da parte de minério, agroindústria. E dando mais um exemplo, né? O setor de celulose e papel, que é um setor que vem em franca expansão também sempre, né? Ano passado implementou um projeto muito grande, esse ano está implementando um novo projeto maior ainda. Então, são basicamente brigas saudáveis, né, de quem é o maior, né? Uma fábrica vem cada vez maior que a outra, uma plataforma vem cada vez maior que a outra. Então, se existe esse crescimento constante de produção, né, e essa demanda constante, obviamente a gente vai seguir aí com uma tendência, um viés de alta durante um bom tempo. Pelo menos é o que se mostra até o presente momento. Né? E aproveitar essa riqueza, né? Enquanto a gente pode chamá-la de riqueza, né? Exatamente. Trazer os benefícios para a população, trazer avanços para a tecnologia, aproveitar a onda do BIM, né? Sim, aproveitar que tem muita informação disponível, aproveitar essa informação, as formações novas que estão saindo para que haja uma junção, né? Entre esse avanço da tecnologia, a economia, né? Faça o seu papel, né? O óleo e gás, as várias áreas de atuação, a gente consiga ter essa união saudável, né? É isso aí. Maravilha.
Se você está gostando do nosso papo, quer saber mais sobre essa indústria do óleo e gás, não deixe de entrar em contato conosco com a informação que está aqui na descrição do vídeo para saber mais sobre essa e outras indústrias que a gente trata no nosso dia a dia aqui na Engenharia de Estruturas da Trimble. Queria agradecer, Edgar, Martinho, mais uma vez aí pela presença de vocês, né, por esse papo bem interessante aí, bem edificante, né, saudável sobre a questão do óleo e gás, né, a importância que ele tem, e desejar aí um sucesso para vocês e até uma próxima. Obrigado, Carlos. A gente agradece o convite aí também, contem conosco para o que precisar e vamos em busca aí de mover o Brasil para frente, né? É isso aí. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado. Sempre é uma honra. Até mais, pessoal. Um abraço.